Hoje eu quero que a gente tenha uma conversa sobre autoestima e autocompaixão. O quanto esses dois assuntos têm coisas semelhantes e a gente pode vir a trabalhar e melhorar para o nosso crescimento pessoal, profissional, para o nosso amor próprio e o nosso autocuidado. Então a gente começa identificando que a nossa autoestima é uma avaliação que nós fizemos de nós mesmos. A autoestima, ela é uma avaliação que a gente faz sobre nós mesmos, o quanto a gente se valoriza e se aceita. Então a autoestima alta, ela pode estar muito relacionado ao respeito que a gente tem conosco, ao fato da gente ter confiança sobre nós, né, e sobre as nossas escolhas. E a nossa autoestima baixa, ela vai estar muito relacionada à autocobrança, autojulgamento, as inseguranças que a gente vem a ter sobre nós. E a autocompaixão é a capacidade que a gente tem de se tratar com gentileza e compreensão, principalmente nos momentos que a gente tem falhas e erros, né? Da gente se acolher e da gente se abraçar. A autocompaixão, ela envolve tu conseguir te tratar com o mesmo carinho, mesma gentileza, mesmo respeito que tu faria para um grande amigo, né? Te tratar com o mesmo amor que tu daria se fosse para outra pessoa. Alguns aspectos que a gente pode trabalhar para vir a melhorar a nossa autoestima. O primeiro deles é a nossa autoaceitação. É a gente entender que nós somos seres humanos, que vamos errar, que temos falhas, que somos imperfeitos e que tá tudo bem. Né? O fato da gente tentar não se comparar, não querer chegar no nível de outra pessoa, e sim a gente entender que a gente tem um ritmo, que a gente tem a nossa velocidade, que a gente vai precisar sim errar para aprender, a gente vai precisar falhar para entender como fazer diferente e tá tudo bem. Outro aspecto bem importante é o nosso autocuidado. O autocuidado está muito direcionado à nossa autoestima. Por quê? Porque é quando a gente vai conseguir olhar para nós mesmos. Então, a importância de tirarmos um tempo para cuidar de nós. Fazer unha, fazer cabelo, fazer uma massagem, tomar um café com um amigo, ou ir numa cafeteria, tomar um café sozinho, ter um momento para ti, valorizar a tua companhia, ter um momento para te entender o quanto tu é especial para ti mesmo, não para os outros, não para o mundo, mas o quanto tu é especial, tu é diferenciado, de tu ter o autocuidado de lembrar que tem coisas que ninguém faz como tu e que isso que tu tem que focar em ti. O teu autocuidado de se olhar com amor, de entender que tu é único, assim como todas as outras pessoas são únicas e não precisa de comparação com os outros. Também da gente entender que a gente vai ter autoestima e baixa estima. Tá tudo bem, esse é o normal. Teremos dias bons, dias ruins, e o importante é a gente se autoconhecer para a gente saber o que fazer num momento que a gente não tá muito legal e como manter a nossa autoestima elevada por um tempo maior, ou coisas que a gente sabe que se a gente fizer num dia que a gente está meio borocochô, vai vir a nos ajudar para a gente se recuperar com mais amor, com mais rapidez, para que a gente volte a ter dias melhores. Outro aspecto importante é sempre a gente optar por ter metas realistas. São metas alcançáveis, né? Como, por exemplo, se tu quiser emagrecer, tu não vai querer colocar a meta de tu emagrecer 20 quilos dentro de um mês. A não ser que tu passe por um procedimento de cirurgia bariátrica ou algum tipo de cirurgia invasiva, tu não vai conseguir emagrecer 20 quilos dentro de 30 dias. Né? Então, colocar metas alcançáveis, pequenas metas, né? Ah, quem sabe essa semana eu tento emagrecer 1 quilo, esse mês eu emagreço 1 quilo. Coisas que tu consiga cumprir e que isso não vá te frustrar por tu ter colocado uma meta e não ter alcançado ela.
Outro aspecto que é importante e que faz parte do processo da autoestima é a gente ter pensamento positivo, né? A gente não precisa se iludir, a gente não precisa entender que tudo tem que ter um lado bom, porque não é tudo que vai ter um lado bom, mas de ter um pensamento positivo sempre que a gente tiver um objetivo, né? Ah, eu preciso ir ver uma amiga. Tu não vai pensar, mas vai chover, eu vou bater o carro, eu vou sair na rua, eu vou atropelar alguém. Não, né? Tu vai ter aquele pensamento saudável de eu vou com calma, eu vou com tempo, se eu precisar, eu tô com uma margem, vai ser um encontro bom, a gente vai rir, vai conversar. Isso é tu ter pensamento positivo sobre uma situação, né? Tu não vai ir para o café com a sua amiga pensando em todas as possibilidades de coisas negativas que podem vir a acontecer. Não, bem pelo contrário. Tu vai pensar em coisas que vão acontecer positivas, né? Como ter uma companhia boa, como rir, como botar o papo em dia, como vai ser horas saudáveis para o teu autocuidado, aquele momento de ver alguém que te faz bem. Já na nossa autocompaixão, é legal a gente ter aspectos de cuidado próprio com o nosso pensamento, né? Da gente cuidar para ser amável com nós mesmos, da gente entender que erros fazem parte e eles estão dentro de qualquer ser humano, né? A gente vai errar, a gente vai fazer de novo, vai errar, vai aprender com os erros e tá tudo bem. Não tem quem cresça sem errar, não tem pessoa que seja perfeita, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de autocompaixão com nós, de entender que a gente precisa se amar. Também é muito saudável a gente buscar por emoções e sentimentos equilibrados, uma autocobrança num nível saudável que nos faça crescer e que não nos paralise. Outra coisa que é legal dentro da autocompaixão é a gente buscar por opções que vão reduzir o nosso estresse, que a gente vai ter um cuidado com o nosso bem-estar, que a gente vai estar fazendo coisas para se acolher, se sentir bem e exercer de fato a autocompaixão na nossa vida e no nosso dia a dia. Eu gosto de sempre sugerir que a gente tenha o nosso diário da autocompaixão. Esse diário vai ser um local onde a gente vai escrever sobre nós. A gente se enxerga, ou coisas que a gente fez no nosso dia que nos fizeram bem, né? Da gente validar um comportamento bacana que a gente teve, daqui a pouco uma primeira experiência que a gente foi lá, se aventurou, conheceu, né? A gente se permitiu viver aquilo e descobriu que não era tão difícil como a gente pensava, ou a gente percebeu que a gente arrasou muito naquele comportamento, né? Como, por exemplo, a primeira vez que tu vai fazer um bolo, né? Tu vai fazer o bolo com medo. Medo dele não crescer, medo dele embatumar, medo dele não ficar com o gosto do bolo que tu queria. Mas a partir do momento que tu vai lá, que tu experimenta, que tu faz e que tu descobre que deu certo, que ficou bom e que tu arrasou, é uma maneira de tu validar o teu desafio de fazer algo novo. Então, de ir lá, colocar isso no diário, né? De ter o de descrever a tua autocompaixão através de situações que tu vivenciou e que tu foi muito bem, né? Assim como tu também pode colocar ali no caderno coisas que tu reparou que no teu dia tu pode fazer de uma forma diferente. Então, o diário vai te ajudar a manter o teu pensamento, o teu acolhimento, a tua autocompaixão viva em ti mesmo. A autocompaixão e a autoestima vai ter muitas coisas semelhantes. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês conseguem construir uma autocompaixão boa, vocês acabam criando uma base sólida para melhorar ou para criar uma autoestima saudável. Então, uma coisa vai trabalhar junto com a outra, as duas juntas vão se fortalecer e vão te trazer momentos e experiências muito melhores,
é onde tu vai conseguir olhar para ti com mais amor e tu vai conseguir ver teus pontos fortes, tu vai conseguir validar o que tu sente, o que tu ama, o que tu vive, o que é importante para ti, o que é prioridade para ti. E tu vai conseguir fazer isso contigo com muito mais carinho. Então é importante a gente lembrar que sempre que a gente conseguir manter a nossa autoestima alta, a gente também vai conseguir manter a nossa autocompaixão existente. E sempre que a gente tiver autocompaixão por nós mesmos, isso vai fortalecer nossa autoestima em todos os aspectos, né? A nossa autoestima ela pode ser muito influenciável pelos outros, pelas nossas comparações, por relações de comportamento, família, trabalho, amigos. Então, a partir do momento que a gente entende que a autocompaixão ela é necessária e ela vem para nos auxiliar em outras questões, a nossa autoestima também sai ganhando com isso. Então, um pouquinho dos dois assuntos para que a gente tenha um conhecimento maior e para que a gente possa, de fato, conseguir trabalhar com os dois assuntos juntinhos, que a gente entenda que eles são muito mais fortes quando eles andam lado a lado.